E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Né? Um magnífico e bom dia para você que clicou nesse vídeo enquanto merenda. Uma excelente boa tarde para você que clicou nesse vídeo enquanto almoça. E uma magnífica boa noite aí para você que clicou nesse vídeo enquanto janta. Alex aqui, ou melhor, Blackout na área. Estamos aqui com mais um vídeo aí já na reta final, já metade, né? Da reta aqui dos vídeos do De Olho pro Futuro aí, já estamos aqui dia 14 de outubro. 14 de outubro e estamos aí há basicamente um mês. Um mês aí, né, do For Peace, né, que é o conceito. É mais do que um conceito, é um fato que o For Peace existe. Que, basicamente, o P13, 90% dos líderes, tirando só dois, desses líderes são extremamente impactantes no meta. E a gente já falou de Luffy RG, e falamos sobre o Roger. Acabei pulando a ordem, né, para poder falar do meu futuro deck e tudo, enfim, tem mais propriedade. E hoje, dando continuidade, vamos aí, né, falar de um assunto que eu domino, assim, ainda tenho no currículo uma certa dominância, que é o Black. Vamos falar, ó, esse rapazinho aqui. Vamos falar sobre o segundo irmão, já falamos do Luffy, vamos falar hoje sobre o braço direito de Monkey D. Dragon, que é o Sabo. Ok, rapaziada? Então, ritual padrão de sempre. Vamos aqui pro simulador, vamos dar uma olhadinha na decklist padrão que eu peguei, que tá topando aí tudo. Pedi aí também uma galera que já tá se preparando para jogar com baralho e tudo, qual é a opinião, como é que está, etc. Aí depois nós vamos ver sua performance no competitivo e depois ver o que a gente tem que comprar, o que a gente tem que se precaver para a gente poder estar montando esse deck do Sabo Flamengo, né? Aí mais um líder aí rubro-negro, o último que a gente teve foi o Kobe. E assim, meio que a identidade de cor, Ractus, né, para a galera do Magic aí, vermelho e preto, meio que no One Piece ainda não tem algo tão definido, não é uma identidade de cor muito concreta. Para mim, assim, o Kobe é o que mais representa a fusão perfeita do vermelho com o preto. Já hoje, né, vamos ver se o Sapo consegue, né, fazer isso. Ok, aquela transição rápida. Prontinho, já estamos aqui de volta. Tá aqui foi uma decklist que eu tinha visto que fez 7-1 no torneio que esse final de semana teve torneio de trios no Japão, ou foi na Malásia, ou foram os dois, mas que peguei a lista lá individual do sábado que fez 7-1. A equipe dele não foi vencedora, pelo visto. A que ele perdeu foi onde ele acabou afundando o time, mas aí paciência. Bom, mais um vídeo do sábado, tá? Com literalmente os mesmos arquétipos do Sabo de OP5. Quem lembra daquele Sabo carniça de OP5? Tá aqui. Não, mentira. A única diferença é que esse Sabo é só Exacer Bolsonaro e esse daqui tem um Dressrosa aqui acoplado, mas que não muda tanta coisa. Ok. Bom, duas cores, vermelho e preto, 5.000 de poder, 5 vidas. 5 vidas a gente já está tendo, é o segundo, como todo, já é o terceiro líder com 5.000 de poder, com acesso às 5 vidas, por conta que, quando a gente tem um líder do Orco, esse líder vai ter o dobro, acessar o dobro de cartas que ele teria caso ele fosse um líder monocor. Por exemplo, o Dragon. Ele é só mono red, 5 vidas, ele vai ter acesso a todas as cartas vermelhas. Já a Velvet, ela vai ter tanto acesso às cartas vermelhas e às cartas amarelas. Por isso que para balancear isso, acaba se tirando uma vida. Menos uma vida, menos uma carta de recurso. Já o Sábio, ele burla isso. E o debuff dele é algo que eu acho ridículo. Ridículo de se contornar. De tão fácil. Ele tem uma estática. Se você tiver 4 ou mais vidas, este líder tem menos 1.000 de poder. Então, até ele ter 3 vidas, né? Ele é um líder aí com 4.000 de poder. Se quiser causar dano nele, é fácil. Pode bater até com os buscadores. E ele, para causar dano, vai ter que anexar dano para conseguir bater. Mas, ainda vou ressaltar, essa quinta vida muda muito, porque é um baralho que, assim, vai estar gerando um recurso muito, muito foda. E ele tem outro efeito, que não é bem estático, mas quando ele tem um dom anexado, se você tiver pelo menos um personagem
de custo 8 ou mais em campo de batalha, todos os seus personagens e líder ganham mais 1000 de poder. Muita gente, quando o Sabo foi explorado, começou a comparar com o Zoro Monohead de OP1, que ele buffa os personagens, caralho, para poder agressivar e tudo. Já o Sabo, eu imagino que a parte preta da identidade de cor dele seja isso de ele interagir com o personagem de custo alto, já que desde o P12 a gente está vendo a interação do exército revolucionário com o aumento de custo, né? A Koala justamente interagia com isso. E assim, o Zoro só bufava os seus personagens e era durante o seu turno. Já o Sabo, se ele tiver só um dãozinho anexado, é mais 1000 em área. É mais 1000 em área, tanto no meu quanto no seu turno. Ou seja, a gente está vendo assim, num frigir dos ovos, um líder com 6.000 de poder, 6.000 de poder com 3 vidas, mas que teve acesso a 2 cartas a mais. A 2 cartas a mais, que seriam essas 2 cartas da vida que ele acabou levando para poder atingir a condição de perder o debuff. Claro que se você tiver 4 ou mais vidas e você anexar o dom e tiver o personagem, seu líder vai ficar com 5. Mas a graça é você ficar com o líder com 6. Que é assim, a garapa mágica e tudo, né? Para esse formato. Tem uma enrolação aqui. 4 copas de Lobete Buscador. Uma coisa que eu quero ressaltar no baralho do Sabo é que ele só não está mais popular por conta do Inu. Mas eu acho esse deck muito, muito forte. Bom, 4 Belobete Buscador, para buscar aqui a herdança revolucionária. 4 Monk de Gar, que é um dom, 2 poder, um cacau, corpo básico de buscador, tipo marinha. E que se o seu líder for um dos 3 irmãos, Luffy, Ace ou Sabo, você pode olhar 4 cartas do topo do seu deck e revelar uma carta de custo 3 ou mais e colocar na sua mão. É um buscador universal. Universal, a única condição que tem que ter é não ser de custo 2 ou menos. 2 ou menos. Eu não sei a questão do 2, mas é por conta que se fosse custo 1, ele podia se buscar. E buscadores que se buscam que não são SR, tem que ser os que se viram. Mas, bom, buscador universal e tudo, faz que ele não precise se prender tanto o arquétipo, etc. 2 copas de Monk de Dragon, buscado tanto pela Belobete quanto pela Koala, já falando aqui da outra buscadora. Vamos falar dos buscadores? A Koala, ela é o outro buscador, porém ela funciona como um Brenil. Só que ela olha 3 cartas do topo e adiciona ou Exército Revolucionário ou uma carta do tipo Nico Robin na sua mão. Usa Robin, você só vai buscar os revolucionários e o resto você tracha. Rapaziada, desde o P12, o Exército Revolucionário tanto foi para essa mecânica de aumento de custo, você ter personagens de custo 4 que então vão ser considerados custo 8, quanto foi completamente para a mecânica de Reanimator. E como esse aqui não é um Rob Loot que quando ataca toma 2 cartas no deck, não é um Pit que descarta a carta que quer da mão, não é um Akainu que descarta uma carta que quer da mão, para poder fazer os efeitos interagir com o cemitério depois, se faz necessário aqui uma Koala para poder trachar, assim como 4 cópias do Stage. O fun fact é que, até onde eu lembro, são apenas 4 arquétipos que têm acesso a esse Stage, igualzinho ao Hatinosu do Barba Negra. Um dom, você descarta a carta, olha 3 do topo e coloca um arquétipo, que seria Impel Down, Exército Revolucionário, Germa, que é King of Germa, e Piratas do Barba Negra. E aqui, justamente, a gente está vendo aqui, para mim, na primeira vista, foi bem estranho você ver 4, 8, 12, 16 buscadores, mas já vocês vão entender por quê. Porque esse deck, ele só precisa da interação de 4 cartinhas para esse baralho rodar, e ele faz isso rodar muito, muito bem. Bom, dando continuidade, 2 copas de Gold Roger, como a gente está no meta de bomba, um meta onde tá tendo muita proteção, a gente vê o Ace aí se blindando com os Barba Branca, custo 10 bloco, a gente vê o Imu aí tendo, após realizar o Exódio, tendo 2 bloquezinhos. É sempre bom ter aí um Gold Roger para poder estar finalizando o game e tudo. Mas quem quiser tirar o Dragon também, o Dragon assim, já é conhecido aí desde o P7,
aí não tem muito o que reclamar, ele anexa Dom. E outra coisa, eu acho ele foda, porque você anexando Dom, você vai estar cumprindo a condição do seu líder, afinal ele é um custo 8, e tu vai estar bufando também um Dragon. Então você com 8 dons, você dá 2 dons pro Sabo, vai estar com 7, aumenta mais um do efeito dele, logo o Sabo vai estar com 8.000 de poder naquele turno, para poder bater, e o Dragon vai estar recebendo mais 1.000 também, pelo efeito do líder. Logo você está descendo 8.000 rush. Perdão, um 8, 10.000 rush. Ok? Então, assim, não tem nem o que dizer, muito, muito show. Roger, a buscadora, 4 copas do hack. O hack, ele tá mais por conta para poder cumprir a condição para você dar o mais 1.000 de poder em área, porque ele é custo 4, 5.000. Porém, se o seu líder for do exército revolucionário, ele ganha blocker e ganha mais 4 de custo. E quando ele morre, você mata o custo 4 original ou menos. Essa carta aí eu acho bem da hora. Infelizmente, o outro efeito, ele não está sendo tão bem utilizado por conta que a gente não está mais no meta midrange para água. Basicamente, para tu matar um custo 4 do oponente, tem que ser basicamente na mirro. Ou pegar um Morley que já falando é um 2K, mas você nunca vai descer ele. Só se você quiser muito mesmo tá ativando a habilidade do Sabo, que é do mesmo jeito. Se o seu líder for exército revolucionário, ele ganha mais 4 de custo. Temos aqui Santo Marcos Massa. Puta que pariu, Blackout. Que porra é essa? Tu tá botando uma carta dos Gorosei no deck do Sabo. Meu chapa, primeiro, o cara aí fez 7-1. Segundo, eu vou logo passando para esse cara aqui que eu teci tantos elogios no vídeo da Koala, porque é o nosso Morion balanceado entre muitas aspas aí, Monkey de Dragon, que, né, já falando bem rapidamente, ele traz um custo 6 de cemitério. Um custo 6 de cemitério. Já o Mars, ele é um custo 6. Alex, mas que isso tem a ver? Estática. Se você tiver 7 ou mais cartas no seu cemitério, ele não pode ser removido por efeitos. Cara, a passiva do Kuzan, eu acho assim, no próprio Kuzan eu já acho imoral. Não poder tomar bola no deck, não poder botar pra mão, não poder ser destruído, isso aqui. Mas aí, outros decks não têm acesso a isso. E além dele ter bloco. Além dele ter bloco, e ele vai ser 6.000, por conta, né, do efeitozinho do Sabo, se você tiver com o deck Sabo. Que na maioria das vezes você vai estar por conta desse rapazinho aqui. Ele tem um play. Você pode descartar uma carta da sua mão e marcar o custo 5 original ou menos. Cara, não tem por que não usar. Além de ter counter, você não vai estar perdendo recursos da sua mão, porque você vai estar descendo o Dragon e você vai estar pegando ele do cemitério. E você vai estar podendo lidar com algumas ameaças, como, por exemplo, Sandy Pudding, contra a meta de GP, ou na Mio de Sabo, podem estar destruindo os hacks, os Morleys, se você estiver utilizando e tudo. E por aí vai. Então não tem por que não estar utilizando o Mars, já que ele é uma carta muito, muito forte que entra com o Dragon. E para quem não lembra, né, o Dragon traz um custo 6, com a condição que seu líder tem que ser revolucionário e você tem que colocar 3 cartas do tipo revolucionário do teu cemitério para o fundo do deck. Então, por isso que se faz necessário tanto o stage, para você ficar descartando, stage para descartar stage, a Koala para você pegar uma carta e trachar o resto, e por aí vai. Ok? E até deixei aqui as outras cartas revolucionárias, caso vocês queiram testar o evento. Tem um evento aqui, caso vocês não queiram estar utilizando a Bet, mas não sei por que não utilizar, tem um efeitozinho aqui que é basicamente uma era do exército revolucionário e tudo. Assim, para quem quiser. Tem várias outras cartas aí, tem o próprio Sabo, o Sabo aí que, pronto, se você não quiser estar utilizando o Mars por questão de não quero mexer com o Gorosei, eu acho da hora colocar o nosso tão icônico Marco Block aí de Upper 4, né, que, pô, draw 2, start 2 e tu dá a imunidade a KO pra sua board, me parece bem, bem justo. Então, por que não, né? Deixar assim, seria maneiro. Agora temos aqui, lembra que eu falei no começo do vídeo, no começo da decklist, perdão, que Blackout, o baralho ele tem 16 buscadores. É só para buscar uma única carta. 2, na verdade, porque tu tem que buscar o Dragon também. Mas, caras, em OP13, a gente teve o lançamento de 3 secretas raras, cada irmão ganhou uma secreta, e já digo aí de antemão, a secreta mais forte é a do Sabo. É a do Sabo. Vamos lá.
6 manas, 7.000 de poder, 7.000 de poder, ele tem blocker. Activamente, você pode estar anexando um dom ao seu líder ou personagem, então um dom restado, perdão, e até o final do próximo turno, ou até o final do próximo turno do seu oponente, essa criatura ganha mais 2 de custo. Cara, com 6 dons, vai ter que passar 2 turnos, óbvio, tu deve ter levado umas porradas, os caralho. Você vai estar descendo um custo 6, que vai estar com com 8.000 de poder e bloco. Além de, óbvio, ele faz a interação do sábio ser de graça. Você pode fazer ele com 6 dons fechados. Aí tu só, ele está considerado custo 8. Tá com anexado, meu líder está com 6, ele também ganha 1.000. Tô descendo o Vanilla Block aqui. Vanilla Block. Amém que ele não tem capa. Senão essa carta seria muito mais forte. Assim, óbvio, o Sabo, ele utiliza essa carta infinitamente melhor do que demais decks. Mas eu vejo essa carta sendo uma carta genérica muito forte. Muito forte. Assim, se utilizando até mesmo no deck do Luffy do ST18. Enfim, o E20, o que aumenta custo, mas eu acho essa carta muito, muito forte. Ok. E aquilo, ó o drop 6, ó o Dragon. Basicamente, guys, a sua interação, por mais simples que seja, ela é muito forte. Ela é muito forte. Você descer um Dragon, que vai descer esse daqui. Por 8 dons, você vai estar descendo 7 mais 8, 15, tá certo? Para não passar vergonha, 15.000 de poder. Beleza. Só que vai ser um 15.000 de poder que vai estar somado com mais 2, logo vai para 17, e o seu líder vai estar com 6.000. Vai estar com 6.000 e ainda vai ter um bloco. Se blocar e morrer, sem problemas, Dragon de novo. Aí vai fazendo. Do mesmo jeito que a Koala era dependente do combo do Kuma com o Dragon para poder fazer algo foda, ou trazer a Robin custo 6 preta com o Dragon, aqui a gente tem, né, aí o mestre e o discípulo, aí trazendo aí a interação mais forte do baralho. A interação mais forte do baralho, que assim é mais do que suficiente para estar conseguindo ganhar. Você encaixar 2 disso, cara, sensacional. 4 cópias do Sabo 2K, agora de PRB2. Legal, eu posso substituir por outra coisa? Pode. Porém, aquilo. Buscável, é 2K. E tem aquilo de que se você tiver 15 ou mais cartas no seu cemitério, ele custa 3 a menos. Então, você está descendo um custo por 3 dons, um custo 6. Porque então no custo 6, você escapa de algumas remoções meio que pertinentes do meta. Então, caso você, por alguma coisa quase que impossível do destino, você não ter como trazer o Sabo, não ter nada melhor para tu trazer, não trazer um Mono, não trazer um Hack, não trazer um Sabo, não trazer um Mars, você traz um Sabo de quem? Mais um Blocker. Óbvio que esse aqui, né, é 1 bilhão de vezes melhor. Mas aí, né, paciência. 4 cópias do Dragon, como já tinha dito. E aqui é a outra justificativa para a gente ter 16 fucking buscadores no nosso deck. O que foi que eu disse lá na metade do vídeo? A gente está vivendo um método de bomba. A justificativa para a gente estar utilizando a astúcia é mais ou menos a mesma justificativa para a gente estar utilizando o Gold Roger. Por que, Blackout? Por conta que a astúcia, o efeito dela, ela é 9 manas, 9.000 de poder, CP0, foda-se que ela ser CP0, porque ela vai ser buscada pelo Garp, e tudo. Tem o seguinte efeito no play. Você pode trachar quaisquer personagens seus, que não seja ela. Você pode trachar qualquer personagem seu, inclusive ela mesma, acho que eu não vejo um cenário onde isso aconteça. E você pode estar dando KO em quaisquer personagem do campo do seu oponente. Ah, Blackout, eu tô com um Jack aqui, custo 11. Morre. Eu criei o Jack 2.0 aqui, ele tá custando 25. Golpe duplo, Banish, morre. Ah, Alex, e como é que eu vou fazer essa astúcia? É muito simples. 10 dons, buscador, encontrou a própria astúcia, dessa astúcia. Destrói o teu buscador, destrói o bicho do cara. E o que é que eu vou destruir com isso, Blackout? O que foi que eu disse? Regressar aqui o custo 0. Vai destruir. Só o Satanás de água. Isso. Cadê o que mais? Isso aqui, se o cara tiver. Mas especialmente, vou até no azul aqui. Especificamente isto.
Rapaziada, quando a gente for ver sobre decks de Ace, esses só usam no máximo duas Red Rock. Um drop 9, para resolver, tem que ser ou com Red Rock ou na porrada. E olha a coisa implícita. 9 mil de poder é se você não tiver com dom. E olha o que é que sempre vai ajudar você a ter o dom. Fora que você fazendo ela com 10 manas, você vai ter um domzinho sobrando para anexar no seu líder. Logo, é um 9 manas, 10 mil de poder. 10 mil de poder. Então, de novo, tirar as coisas do Sabo na porrada é bem complicadinho. Porque as criaturas do Sabo têm um corpo maneiro. Aqui 6-7, aqui 5-6. Beleza, aqui é 8-8, mas foda-se. E tudo aqui é 8-9. Tem um corpo maneiro. E ainda vai estar mais bufado com o efeito do líder. Então, assim, a astúcia, por que ela é muito forte? Porque decks como esse não vão conseguir lidar com uma sequência de astúcia. Ah, desci o Barba Branca, astúcia. Desci o Roger para tentar matar outra astúcia, beleza, leva outra astúcia. Por isso de tanta Bet, tanto Garp e de tanta Koala. Ok? Então aí a efeito da astúcia. E 4 copos aqui, o Washing Fish é um evento counter. Ele é basicamente um radical bem preto, que ele só aciona para ter mais coisas se você tiver um personagem revolucionário que custa 8 ou mais. Isso é bem fácil de se cumprir. E o trigger é você compra uma e você traz uma carta do topo do deck. E tudo aí para poder ajudar. E já falei das 4 copas de stage. Blackout! Muito foda. Eu adoro o Sabo. Olha, eu tenho action figure do Sabo. Eu adoro o homem que faz Tenkai, Ikei, enfim, faz a garra do dragão dos oponentes e tudo. É o homem que vai salvar os caralho. O que é que eu tenho que comprar para poder estar jogando de Sabonete Flamengo nesta OP13? Não cria cânico, porque o Blackout vai mostrar nesse exato momento o que você tem que comprar. Pera aí, meu chato. Prontinho, rapaziada, já estamos aqui na nossa Card Trader. Eu tô trazendo as cartas pelo preço da Card Trader, porque como a gente ainda tem tempo, um mêsinho aí, 40 dias, eu tô trazendo aqui por conta que, na sua maioria das vezes, as cartas na Card Trader são mais baratas. Então, primeiramente, Sabo 2K de PRB2. Cá, os preços do PRB2 estão fudidamente fodidos. Eu sei. Entretanto, é uma carta que beira a um insubstituível. É forte, é bem forte. Tá caro porque os decks de Moon, se quiserem pegar, então podem utilizar. Isso aqui também eu considero até mesmo um tempo, qualquer deck preto pode utilizar, vem até Robin Hood utilizando. Mas assim, na faixa dos 50, assim, eu ainda creio que vai aumentar. Ele já chegou a bater 68, 47. E isso está sendo aí um mês antes do lançamento de OP13. Eu vejo facilmente essa carta ficando mais cara. Então aí o primeiro sinal aí para vocês estarem comprando está sendo aí a carta do Sábio. Já a outra carta, eu já falei no vídeo do Roger, é o próprio Roger. Porque, de novo, olha aí, temos aí 3 decks principais no método de OP13 que utilizam o Blood Roger, que é o próprio Roger, Ace, que é o deck mais forte do formato, e o Sábio. Na real, se você é um deck vermelho que quer jogar um meta de OP13, você tem que ter o Roger. Porque estamos aí em um meta onde temos blockers gigantescos que precisam, né, ser desabilitados para a gente poder estar ganhando. Então aí, da última vez que eu gravei, ele estava aí, se eu não me engano, estava aí na faixa dos 130, deu uma baixada. Não sei o que aconteceu aqui, que ele foi para R$48, vou descer aqui para vocês verem também, e tudo, mas está dando essa oscilada. Então, vocês podem achar aí nos grupos a rapaziada passando a 100, 110 e tudo. Ok, deixa eu ver. O menor preço que a gente tem aqui, tem um único cara passando a cópia a 114 e tem um outro aqui que tem um 7, que ele é mais ou menos 6 mil avaliações, está aqui a 128. Mas não precisa comprar o Player 7. Você tendo pelo menos 2 cópias aí, tanto o deck de Ace quanto o deck de Sabo, já tá tranquilo. Eu jogando de Roger, eu quero jogar com 3 cópias, então assim, pra mim é um pouco mais fluido. A outra carta que
até um dia desse não valia nem a tinta da impressão, era a carta Estraga Busto, é Stussy. É Stussy. Eu tive aqui no gráfico, ainda é porque não tenho, não sei se dá para ver bem mais antigamente. Porém, aqui, 4 de setembro, ela estava 8,39. Foi chegando, foi se aproximando, 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 aproximando. Então aqui ela já está nos seus 24. É? Pronto. Nos seus R$24,66. Blackout, por que essa desgraça tá cara? É só por causa do Sabo? Também. Porque o Sabo tem que ter as 4 cópias para conseguir ser um Sabo decente. Mas também porque o segundo melhor deck do formato utiliza 2 cópias dessa carta. E quem que eu tô falando? Imu-sama. E o quê? Imu-sama não é o deck vermelho. Imu-sama não tem acesso a Gold Roger para poder enfrentar essa caralhada de blockers gigantescos que o deck do Ace spama aí em campo. Então, joga de Stussy. Joga de Stussy. O Imu também tem alguns buscadores custo 1, você pode destruir os próprios Gorosei. Então, para a rapaziada do Imu, para mim, as listas mais consistentes utilizam 2 a 3 cópias da Stussy. 2 a 3 cópias da Stussy para poder estar enfrentando os decks de Ace. Então, você, futuro jogador de Sabo Flamengo, sabe que você vai estar disputando essa cartinha com os jogadores de Imu. E isso aí é bem paia. Bem paia. Então, aqui, R$20. Creio que na liga deva estar... A última vez que eu vi estava 28, então compre antes. Olhe no seu lixão, você que joga mais tempo, que jogou em um P7, vê aí se você tirou e só deixou aí jogado aí na sua parte e tudo, porque vale uma graninha. E se você quiser estar jogando com deck aí, dê uma sorte grande de ter a carta. Ok, meu povo, vamos agora para a performance do Sabo aqui no meta de OP13. Estamos aqui utilizando 2 sites. Eu uso tanto o One Piece Metagames quanto eu uso o Gangan GG. E assim, aqui no Gangan que estão pelo visual mais massa. 2 últimas semanas, só Flagship. Flagship, perdão. É o torneuzinho mais top da balada que dá umas premiação mais show. E tá o Flagship mais porque também engloba os nacionais, 3v3 e tudo. Em primeiro lugar, em popularidade, a gente tem o Imu, depois vem o Zoro, depois vem o Ace, depois vem o Roger e só depois vem o Sabo. Só depois vem o Sabo. Para a gente encontrar o Sabo, a gente tem que dar aqui uma scrollada bem gorda. Aqui, pronto, aqui achei e tudo. Então, assim, Blackout, pô, esses números aí, ó, vou até colocar desde o começo. Todos os tempos, torneios e afins. Pronto. Temos aqui 750 decks cadastrados e eu vou colocar aqui Sabo, para vocês terem uma noção como é que está o negócio. Porra, escrevi Double S. Pô, Double A não, né? Pronto. Teve 20 decks de Sabo sendo catalogados aqui na Gangan. Alex, é paia? Não. Não, porque a gente vê aqui ele performando bem em Flagship. Olha aqui essa lista. Fez primeiro lugar em um torneio de... Eita, quanto é que diz de Mu? Do nada. Fez primeiro lugar em um torneio de 30 pessoas. Um torneio de 30 pessoas. Beleza que a gente não vê uma representatividade de Sabos em torneios bem mais hardcore, como, por exemplo, regionais, etc. A gente tem um exemplo, cadê? Pronto, tá aqui o rapazinho. Até fechando aqui algumas janelas para o PC não morrer tão ligeiro. Aqui que ele fez 7-1. 7-1 no torneio de trios e eu tenho quase certeza que é a mesma lista. Vou contar para vocês? Não é a mesma lista não. A única diferença é que ele tem esse showcase aqui, esse aqui quem quiser estar utilizando. Mas, ó, de novo, os 4 cópias aqui do homem. Aqui ele só usa 3 Dragon, eu não entendi o porquê. E outra coisa, rapaziada. Se vocês não quiserem estar utilizando o Roger, porque o Roger é uma carta de side, né? Uma carta de side para você estar enfrentando as coisas. Mas se a sua lojinha não tiver Ace, não tiver muito Imu, e você tiver com dificuldade para enfrentar o swing do Zoro, o Sabo tem acesso a Black Vortex.
acesso a Black Vortex. Letozinho aí, menos 4.000, anula o líder ou criatura até o final do próximo turno. Até o final daquele turno específico, perdão. Então, assim, é um deck que também tem acesso a outra carta de side importantíssima para esse meta. Se você for um deck preto, você ou vai estar tendo que utilizar Stussy, e também utilizando o Black Vortex para estar lidando com o deck de Zoro. Vocês podem até me perguntar nos comentários por que não usa com os Andés. Os Andés, afinal, é menos 5 em área e tudo. Do povo, deck de Sabo. Eu acho que é aí onde se mostra a identidade de cor vermelha do deck. Porque, apesar de ele ser um deck preto, ele é um deck que está basicamente formado, feito, moldado, para ser um deck de valor. Um deck de valor. Porque, ganhamos e convenhamos, 8 dons. Desci um bicho de 6 dons. É um card de advantage aí de... Já desci aí 14 dons em campo. Junto o poder. 7 mais 8, 15. Não é só 15 não, viu, chapa? A habilidade do Sabo. Não tem que botar a carta pro fundo. Como é que ser um dom vem restado no meu líder? E tudo. Mas minha área aí, chapa. Tu desceu um bicho de 8.000 de poder e um bicho de 9.000 de poder. E um deles tem bloco. Sabe? Então, assim, 17.000 de poder por 8 dons me parece bem justo. Fora, né, que o líder vai estar com 6. Não só com 6.000 de poder, como ele tem acesso a 2 cartinhas a mais. Não, né? A uma carta a mais, né? Por ele ser um líder do opovo. Ok, meu povo, tá aqui. Aqui eu tô indo fazer a transição. A gente... olha aí, eu tô vacilando. Queria até mostrar para vocês o Hirata. Eu adoro esse perfil porque ele faz um compilado dos líderes que venceram tanto flagships quanto torneio de lojinha. E a gente vê aqui o trio monstro, né? O trio monstro aí de OP3, aqui é o efeito do 4-Piece. Ace, Imu, o Roger ali comendo de beiradinha. Temos a aberração do Zoro, beleza? E olha o Sabo ali. Olha o Sabo ali. Eu digo que o Sabo, ele é o... Ele, assim, é o menos pior de todos os decks, sabe? Eu ainda acho o Roger mais forte. Apesar de que o Roger, levando uma sequência de Stussy, pode ficar um pouquinho complicado, mas, cara, o Sabo, ele é um pouquinho diferente do Kobe por um sentido. O Kobe, ele vai acabar sendo refém do meta, porque o Kobe, ele depende de sambar de bichinho e tudo, dar com bicho. Aquele beleza que agora ele tá indo pra uma pegada mais agressiva, tendo bichos menores. Mas o Sabo, a galera não joga com ele, porque, caralho, em uma coleção onde a gente tem 4 líderes vermelhos, beleza que a gente não conta, mas a gente tem Ace, Sabo e Gold Roger, a rapaziada vai dar mais prioridade pro Ace. Por que eu vou jogar de Sabo se eu tenho um Ace? Por que eu vou jogar de Sabo se eu tenho um Imu-sama, que é mais barato? Sabe? Então, fica aí. Não é porque o Sabo aparece pouco que ele é um deck ruim. Ó, a gente vê que ele aparece, ele ganha. Cadê? Eu queria mostrar aqui. Pronto. Mostrar aqui na Enrate. Aqui eu até mostrei esse gráfico na semana passada. Aqui 15.000 participações de deck. A gente vê que em presença, beleza, o Ace, o Imu, Roger, o Zoro ainda, e tá ali o Sabo. Olha aí, ó. 633 pessoas jogaram de Sabo. E vou até voltar aqui, tentar dar o zoom na parte da Unirate. E quem quiser, vou até pedir para o Thiago colocar o link do Open Hirata, quem quiser ver as outras coisas. Cadê, né? Deixa eu ter passado. Tá aqui, peraí. Eita, perdão aí o catarro. Tomei uma loratadinha que a gripezinha me pegou cruel. Prontinho. A gente vê aqui a win rate e, pô, o Sabo, mesmo sendo o líder, tava com... Qual é a produtividade? 1, 2, 3, 4, 5. Sendo o líder com a quinta maior taxa de presença, 600 pessoas, ele ainda assim tá com win rate bem maneira. Beleza que a gente tem os dois casos de aberração, como o Ace e o Imu, mas a gente vê, por exemplo, o Roger. O Roger... Acho que eu não vou conseguir mostrar direito. Vou sim. O Roger, ele é o terceiro deck mais jogado. Ele tá com 2.772 pessoas jogaram de Roger.
aqui nesse período aqui de tempo. Beleza. E dessas, houve uma win rate de abaixo de 50%. Abaixo de 50%. Enquanto o Sabo, mesmo jogando, ele está aí com a win rate acima de 50%. Então, não tem como eu chegar para vocês e falar que esse deck é ruim. Na verdade, tem que chegar para vocês e falar, cara, tu quer topar em OP13, ou tu joga de Ace, ou tu joga de Mu. Ou tu joga de Zoro, né? Porque Ace é o vermelho e Mu é a parte do preto. Temos um deck preto melhor que o Sabo e temos um deck vermelho melhor que o Sabo. Então, por que eu vou jogar de Sabo? Sabe? Então, aí fica aí a reflexão. Vamos agora para as notinhas finais. Prontinho aqui, estamos aqui no final para a gente dar aqui o veredito final e um look aqui na AA do Sabo. Não é feia, porém, rapaziada, eu não tive nem paciência para poder procurar a carta sem o sample. Sem o sample, mas puta que pariu, hein? Puta que pariu. Beleza que o Sabo é foda, esse closezão assim, olhar penetrante, a marca da cicatriz da queimadura e os caralho. Porém, porra, cara, pelo menos outra cena, outro estilo. Porra, cara. Aí você me lasca. Eu ainda acho essa aqui ainda com mais drip. Mais drip. Enfim. Mas, pois é, e ainda fica aquilo. Repetiram as cores, mas graças a Deus eles fizeram um efeito melhorzinho. Bom, notas. Dificuldade, Blackout. É um deck difícil? Não. De 5 estrelas, tem 2, por conta que. Aí, quanto maior a estrela, maior dificuldade, por conta que, como eu falei lá na hora da decklist, é um deck que vai ter os seus buscadores, você vai achar o que você está procurando. E o que você vai estar procurando é uma coisa bem simples: Dragon e Sabo. Dragon e Sabo. Dragon e Sabo. Ok. Se não for um deck Barba Negra, você vai conseguir estar fazendo o seu combo de maneira magistral. Magistral e tudo, e, de novo, já falei acho que umas 3 ou 4 vezes como esse card advantage do Sabo com 8 dons, fazendo Dragon, com o Sabo secreto, ou até fazendo Dragon com qualquer outra coisa, já é muito, muito forte. Além de ter acesso a essa sequência de Stussy, por conta de ter vários buscadores menores para poder servir de tributo. Então, não é um deck difícil. A dificuldade do deck pode se mostrar caso você não saiba manejar recurso, não consiga fazer as coisas na curva, o que eu ainda acho difícil isso não acontecer. Precificação, Blackout, é um deck barato? Infelizmente, não. As 3 cartas que eu mostrei aqui para vocês, que vocês devem ficar de olho antes da chegada de OP13, são 3 cartas acima de R$50. Mito, a Stussy não é acima de 50, mas a minha previsão é que ela vai chegar perto de R$50. Perto de R$50. A gente tem o Sabo de PRB e temos o Gold Roger. Mas as demais cartas podem ficar tranquilos. Vou deixar um asterisco por conta que temos o slot da Secreta Rara. Nossa, o Blackout aqui ao vivo vai ter que até arrumar. Pô. Eu quero copiar e colar. Vou aumentar aqui. Eu acho que ainda estou sendo generoso, porque eu acho que deveria ir até para 4 estrelas. Por conta que... Não, quanto menor a estrela, pior. Por conta que 4 secretas, que a rapaziada que vai querer o 7, é rojão. E não só isso, percebam que eu falei que OP13 é a coleção de 3 irmãos e cada irmão ganhou uma secreta rara. O Luffy ganhou um Luffy verde, o Sabo ganhou um Sabo preto e o Ace ganhou um Ace azul. Por box a gente só vem uma secreta, né? O slot de secreta vai estar sendo disputado, não vai ser mais por 2 cartas como é nas coleções padrões. Em EB é só 1, mas enfim, vão ser 3. Então, para sair o Sabo, vai ser um pouquinho mais difícil. Então, isso pode não, vai impactar no preço do Sabo secreto. Ok, então, esse é o rojão, beleza. Dragon, se eu não me engano, tá num preço maneiro. Ambos os Dragons, tanto o Dragon vermelho quanto o Dragon preto. Dragon preto principalmente está num preço maneiro. Os buscadores, por favor, é preço de buscador, que não é SR, né, Perona? Né, Perona?
e tudo. O Sabo Blocker, se você não quiser estar utilizando o mouse, é o mouse? Enfim, o pássaro lá que destrói também tá barato, tomou reprint e tudo. Então, porra, é um investimento pancada. Entretanto, eu considero assim, já indo para a parte tanto de competitividade quanto de diversão, eu considero assim um deck. Vamos lá, cara. Eu só não vou dar 4 estrelas pro Sabo, por conta que, para alguns jogadores, pode parecer algo muito monótono no seu baralho se resumir a uma única coisa, que é você estar fazendo o Dragon com o Sabo. O Dragon com o Sabo secreto. Porém, caras, assim como no vídeo do Kuzan, no Monoblue, que eu falei, ele ele cumpre a proposta do deck de uma maneira tão eficiente que, assim, é só ele não enfrentar Imusama ou Barba Negra. Ele não enfrentando nenhum desses dois decks, eu lhe garanto que ele põe pra voar Arbando. Põe pra voar Arbando. Porque se ele não fosse forte, não tinha feito 7-1, não tinha feito X0 em torneio flagship, valendo promo, valendo as cartas na cara e tudo. Então, na sua lojinha, pode ter certeza, um Sabo Flamengo bem pilotado, arranca esse resultado sem sombra de dúvida. E de diversão, deixei aqui meio a meio, porque não é todo mundo que vai gostar da mecânica de reanimento. Gostar da mecânica de reanimento e escambau, sabe? Então, e também no, ai meu Deus, abri minha mão aqui, só drop 1, só buscador. Não é a todo mundo que isso apetece, que lhe agrada. Então, possa ser que não agrade a todos. Ok, veredito final. É um deck saboroso. Era para ter colocado um O ali para ser saboroso, mas, né, deixamos aqui no saborosa, ou melhor, saborosa aqui. Blackout tá na beira de montar o deck, porque, né, tá no meu contrato jogar com decks pretos, então pode ter certeza que quem tiver disponível, vou estar jogando sem sombra de dúvida. Eu acho um deck forte, um deck maneiro de pilotar. Eu ganhei aí algumas partidas com um deck na Ranked. Infelizmente peguei uma quantidade pancada de Mu, sabe? Mas contra esse, cara, você tem assim uma chance maneira de garantir os seus 3 pontos aí caindo contra esse. Beleza, rapaziada, aí, videozinho mais longo, voltando aí com força total. Esse vídeo já vai estar sendo postado essa semana. Então, é isso, rapaziada. Não esqueçam de deixar o like, curtir, se inscrever, ativar o sininho aí, comentar o que você está achando. Aí, se você tem esperança aí no sábado aí, Flamengo aí, fazer a diferença e tudo. E, né, ele já tem a diferença que ele não é dependente de uma promo para ele ser foda, né, Gold Roger? Então, é isso, rapaziada. Fiquem aí com Deus. Nunca se esqueçam que o sonho das pessoas não tem fim. E até a próxima. Valeu!